Sabe aquela pessoa que entra na sala e já muda o ambiente? Mas não é porque inspira, é porque ocupa espaço demais. São aquelas pessoas que precisam falar o tempo todo quão boas elas são, o quão inteligentes elas são. Ficam falando que as pessoas gostam dela e aí você fica ali tentando manter a paz, a calma, a paciência. Mas por dentro tem algo que te incomoda naquilo. Será que é irritação? Cansaço? Ou será que é inveja? E hoje a gente vai destrinchar isso de um ponto de vista emocional, neurológico e bíblico. Eu vou te mostrar o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa arrogante e te ensinar como lidar com esse tipo de pessoa sem perder a sua paz. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te aliviar aqui. A antipatia que você sente por alguém arrogante não te faz uma pessoa ruim. É apenas o seu cérebro tentando te proteger de algo que ela acha que é um exagero, uma ameaça social ou desequilíbrio. Primeiro, vamos entender a dissonância social. Quando alguém se vangloria demais, o nosso cérebro ele percebe uma quebra no equilíbrio do ambiente. É como se ele dissesse: ei, esse comportamento não faz sentido com a realidade, e isso o deixa em estado de alerta. E é por isso que você sente a raiva, o cansaço. Mas o que acontece na cabeça do arrogante? Por que ele age dessa forma? A neurociência ela nos dá uma resposta fascinante. A arrogância ela funciona quimicamente igual um vício. Quando uma pessoa arrogante recebe um elogio, uma validação, ou até mesmo sente que venceu uma discussão, o cérebro dela libera uma dose alta de dopamina, que é o hormônio do prazer e da recompensa. O problema é que, como qualquer vício, o cérebro ele cria uma resistência. O arrogante ele precisa falar mais alto, se impor mais vezes e dominar mais conversas para ele sentir aquele alívio químico de que ele é alguém. Quando alguém precisa se autoelogiar o tempo inteiro, é quase sempre por insegurança. O sujeito cria um personagem maior do que ele mesmo para esconder uma fragilidade interna. E presta atenção nisso. O cérebro humano ele é sensível a dinâmicas de dominância. Quando alguém tenta se colocar acima de você, mesmo sem perceber, o nosso sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, entende isso como uma forma de hierarquia forçada. E isso dispara o seu incômodo imediato. Então, na próxima vez em que ele falar com você, pense, ele não é poderoso, ele é apenas um cérebro viciado buscando a próxima dose de dopamina. Agora, quando a gente vai na Bíblia, a coisa fica ainda mais séria. A Bíblia não trata a arrogância como uma falta de educação, ela trata isso como idolatria. Lá em Provérbios 16:18 diz que a soberba ela precede a ruína. Mas não é porque Deus pune um arrogante por capricho, mas é porque a própria arrogância já é um caminho da queda. Tiago 4:6 vai mais fundo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra-chave aqui é resiste. A Bíblia coloca Deus em posição de oposição ao arrogante. Mas por quê? Porque o arrogante ele tenta ocupar o lugar de Deus na sua própria vida. Ele constrói um altar em torno de si mesmo e exige que as pessoas ao redor, você, tragam sacrifícios de elogios e de atenção para esse altar. O homem arrogante, ele fala muito de si porque não tem coragem de olhar para dentro e ver quem ele realmente é. Jesus, ele é o oposto perfeito disso. Ele tinha todo o poder, mas ele não competia com ninguém. Ele não ficava em joguinhos de comparação. E a humildade de Jesus não era fraqueza, era a consciência de quem ele era. Ele sabia quem ele era, o que ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava gritar para ser ouvido. Ele não precisava diminuir ninguém para ser grande. A gente sabe que o arrogante é um viciado em dopamina e um idólatra. Mas como que você deve agir? A Bíblia não manda você disputar território com o arrogante. Ela manda você manter a sua paz. Em Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. E aqui estão 3 estratégias práticas para você já aplicar hoje. A primeira delas é: não dê combustível. Corte a dopamina do arrogante. Ele quer reação. Se você briga, ele ganha. Se você elogia demais, ele ganha. E a estratégia é responder de forma curta, educada, porém sem emoção. Quando ele vier falar alguma coisa, se engrandecer para você, só fala: entendi, show, beleza. Sem aplausos, mas também sem combates. E não disputa o palco. Essa é a segunda estratégia. Quem tenta provar que é o melhor está lutando contra fantasmas. Lembre-se disso, a arrogância do outro não diminui você. E a sua humildade não aumenta ele. A maturidade emocional começa quando você diz: isso não tem nada a ver comigo, isso é só o outro tentando se validar. E por último, tenha compaixão. É o distanciamento estoico. Em vez de raiva, sinta pena.
Olhe para ele e pense, deve ser tão cansativo ter que atuar o tempo todo. Lá em Provérbios 12:16 diz assim: o tolo revela abertamente a sua irritação, mas o prudente ignora o insulto. E ignorar não é fugir, é escolher não se contaminar. E no fim da conta, pessoas arrogantes só são pessoas cansadas, fingindo ser quem não são, tentando parecer grande. E pessoas maduras não brigam por palco. Elas constroem silêncio, consciência e paz. Se tem algo que você precisa levar desse vídeo hoje é isso. A pessoa que menos fala de si é a que mais se conhece. E a que mais fala de si é a que mais tem medo do que vê quando fica em silêncio. Cuide da sua paz e deixe que o silêncio cuide do resto. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua maior dificuldade hoje para lidar com pessoas assim? É manter a paciência ou não levar para o lado pessoal? Deixe aqui nos comentários, sem citar nome, claro. Vamos usar esse espaço para trocar experiências e crescer juntos. Se esse conteúdo te trouxe um pouco de paz hoje, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Eu falo aqui sobre inteligência emocional, fé e muito mais. Um abraço e fiquem com Deus.